Жить дальше так легко и просто. Мы начнем и только побеждаем. Если падаем, то вновь взлетаем. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда. И она без тебя высоко не взлетит. Без тебя никогда не победит. E hoje a gente vai fechar a nossa série, essa série aí que faz alusão, referência, né, a esse mês de Copa do Mundo, a esse movimento todo que acontece de 4 em 4 anos. Né. Confesso que em outras épocas, essa semana eu fiquei pensando sobre isso, né, 2014, por ser no Brasil, então isso nos movimentou de uma maneira diferente, né, mas em outras Copas eu me lembro de assistir todos os jogos, assim, ficar até aquela do Japão, que os jogos eram de madrugada, né? E dessa vez, mal e mal a gente assiste o jogo do Brasil, né? Mas eu fiquei pensando sobre isso e a conclusão que eu chego é que minha agenda também está cheia, o tempo mudou, agora tem a Liz, né? E aí muda tudo, né? Mas eu não sei vocês, como está aí o coração com relação a essa Copa. A gente espera, né, como brasileiro, que o Brasil ganhe, né, mas está difícil. Vamos fechar a nossa série, vamos conversar um pouquinho sobre a paixão. Porque, afinal de contas, nós somos movidos por paixões. Nós nos movimentamos, nós nos motivamos por paixões. Não há quem efetivamente esteja vivo e não esteja apaixonado por algo. Talvez você não saiba, mas não há quem efetivamente esteja vivo e esteja apaixonado por algo. Aliás, a vida, saúde, não tem apenas uma relação com o estar respirando, né? Mas tem essa relação integral de nós estarmos, sim, respirando, né, vivos fisicamente, mas também movidos por motivações, né, mas envolvidos com uma dinâmica de vida, né? Isso é vida. E então, nós somos movidos, movimentados pelas nossas paixões. De acordo, inclusive, com a psicologia, a psiquiatria, um dos sintomas da depressão, talvez aí o grande mal, né, do século, consiste na perda de interesse pela vida, né? Uma pessoa depressiva, um dos primeiros diagnósticos ou maneiras de se fazer uma anamnese, uma investigação, é perceber se aquela pessoa tem sonhos, se aquela pessoa tem anseios, se aquela pessoa tem motivações. Portanto, depressão, né, no âmbito, talvez, da patologia, né, clínico, tem a ver com pessoas que não mais estejam apaixonadas por algo e, consequentemente, pende para o outro lado, que é uma vida fria, uma vida indiferente, né? Então, é uma característica de pessoas com as emoções abaladas estar passando por um momento de frigidez, né? Por vida fria, por vida indiferente. Então, nós podemos dizer que a falta de paixão tem uma ligação direta com a frieza da vida, né? A falta de estarmos apaixonados por algo está diretamente ligado com um esfriamento da vida, com uma vida fria. Quando não há mais paixão, a tendência é que gradativamente somos tomados por esse estilo de vida indiferente, por um estilo de vida frio. Pense, talvez, em momentos da sua vida em que você
enfrentou, né, períodos frios na vida. Muito provavelmente você vai ter dificuldade de encontrar grandes sonhos nesse período, grandes motivações, grandes paixões, porque paixão tem esse sentido antagônico a uma vida fria, né? A nossa vida, ela funciona assim. Então, eu queria fazer uma pergunta para todos nós que estamos aqui nessa manhã. O que é que move a sua vida? O que é que move a sua vida? O que faz o seu coração queimar? O que faz o seu coração incendiar? Eu vou repetir uma afirmação que eu iniciei. Não há quem esteja vivo e não esteja apaixonado por algo. Não há quem esteja vivo e não esteja com o coração queimando por algo. Então, quais são as suas paixões? Quais são as suas paixões? Talvez o trabalho seja a sua paixão. Talvez o dinheiro seja a sua paixão. A família. Pode ser que você viva pela sua família. Ou ainda o poder, o status, né? A qualificação, a titulação, o currículo. O lazer. Tem gente que vive para o lazer, né? Tem gente que vive para o entretenimento. Nós vivemos uma geração que pende muito a isso, né? Haja vista que o que mais cresce no ramo profissional e tudo mais, ontem eu estava conversando com o Yuri um pouco sobre isso, é esse ramo ligado à tecnologia, a entretenimento, né? Porque tem gente que cada vez mais vive para o lazer, vive para o entretenimento. Ainda tem pessoas que vivem pela religião, que são apaixonados pela religião, vivem de forma religiosa. Enfim, talvez não nessa lista, mas ela serve para despertar temas no nosso coração. Eu quero repetir então essa questão. Hoje, o que é que faz você acordar? Hoje, o que faz o seu coração queimar para que você levante da cama e tome um café e inicie o seu dia? Quais são as suas motivações? Pare e pense com honestidade pelo que é que você hoje está apaixonado. Se você não está apaixonado por nada, muito provavelmente você está passando por um momento de vida fria. Mas quais são as suas paixões? Para ajudar-nos, uma boa maneira da gente reconhecer e responder essa questão é olhando para pelo menos 3 áreas da nossa vida. Olhando para o tempo, olhando para os nossos pensamentos e para os nossos recursos. Na maioria das vezes, aquilo sobre o qual nós somos mais apaixonados também é aquilo onde nós depositamos ou o maior ou o melhor do nosso tempo, é aquilo que toma a maior parte do nosso pensamento, é aquilo que nós depositamos e investimos os nossos recursos, não apenas financeiros, mas a nossa vida. Prioridades têm a ver com isso. Nós priorizamos aquilo que nós somos apaixonados. Não adianta, pessoas que enxergam, por exemplo, o trabalho como sendo um peso, um fardo, ou seja, não são apaixonados por aquilo, passam até um tempo motivados pelo trabalho, mas logo a coisa começa a esfriar, porque nós só dedicamos o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos pensamentos, dos nossos recursos, àquilo que nós somos apaixonados, aquilo que faz o nosso coração queimar. Então é quase certo que aquilo em que depositamos essas 3 áreas da nossa vida, tempo, pensamentos e recursos, seja a nossa paixão. A palavra paixão, ela vem de um termo grego, pathos, assim como a palavra patologia. Então, paixão tem a mesma raiz da palavra patologia. A palavra paixão, assim como a gente pode falar sobre uma patologia usando esse conceito aqui, significa, no seu sentido originário, aquilo que vem e nos toma por completo, passando a nos controlar. A gente poderia estar falando de uma doença.
alguém que é acometido por alguma patologia, dependendo do grau, do nível, né, da seriedade, de fato passa por isso, algo que vem e nos toma por completo e passa a controlar a nossa vida. Isso é paixão também. Aquilo que nos toma, que vem por completo e passa a ditar a forma, a dinâmica da nossa vida. A origem comum entre patologia e paixão, portanto, nos faz pensar o que é que elas têm de tão próximo. No seu sentido originário, o comum está no fato de sermos tomados por elas de tal modo que elas então passam a dominar a nossa capacidade de existir. Dependendo da patologia, nós passamos a existir em função dela. Dependendo da paixão, nós também passamos a existir em função dela, de sermos envolvidos a ponto das nossas ações serem determinadas por ela. O que é que tem dominado a sua mente? O que é que tem dominado a sua vida? O que é que tem te motivado? Qual é a sua paixão? Eu já ouvi muitas pessoas condenando paixão. Né? Diferença entre amor e paixão. Já ouvi muitas falas nesse sentido, talvez eu mesmo já tenha utilizado alguma dessas comparações, mas a questão fiquei pensando nisso ao longo dessa semana. Existe a possibilidade de vivermos sem paixão? Como seres humanos, olha para a sua vida e responda, existe a possibilidade da gente viver sem paixão? Eu acredito que não, olhando para a minha vida. Porque é a partir de uma vida apaixonada, ou uma vida apaixonante, que nós damos de goleada na frieza, que nós vencemos a indiferença, a frigidez. Agora, nós não podemos negar que a paixão é esse sentimento paradoxal, que ele tanto pode fazer o nosso coração pulsar e nos motivar para uma perspectiva boa, que vá nos trazer uma vida boa, como, assim como uma doença, pode nos levar a um outro extremo e destruir as nossas vidas. Por exemplo, casamentos acabam por causa de paixões. Rompimentos relacionais acontecem por uma paixão. Talvez decisões equivocadas num trabalho, elas aconteçam por uma paixão. Então vejam, sim, é um sentimento paradoxal. A questão então é, como o Evangelho, como a espiritualidade bíblica, cristã, nos conduz a uma vida apaixonante, a uma vida apaixonada, de uma maneira que a frieza não seja parte do nosso coração, mas que essa paixão ou essa vida apaixonante também não seja uma perspectiva autodestrutiva para as nossas vidas. Jesus é alguém apaixonado. Jesus, ele é apaixonado por amar. Paixão é esse sentimento que nos toma e nos faz viver a partir dele. Jesus é alguém apaixonado. Portanto, existe sim a possibilidade de que a nossa vida seja uma vida apaixonada, apaixonante, goleando a frieza, a indiferença. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler 2 momentos narrados no Evangelho de Lucas. Eu quero olhar para 2 encontros que Jesus teve com 2 homens diferentes, que são narrados aí em Lucas, primeiro, versículos 18 ao versículo 23, e depois Lucas 18, do 35 ao 42. Primeiro, Jesus tem um encontro com o que a Bíblia aqui está chamando de um homem importante. E o texto diz assim: certo homem importante lhe perguntou para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe.
Senhor, tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Primeiro encontro, Jesus com um homem importante. Passa os seus olhos um pouquinho à frente, versículo 35 ainda do capítulo 18. Ao aproximar-se de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: é Jesus de Nazaré que está passando. Então, ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. 2 encontros, num curto espaço de tempo, com uma mesma pessoa, Jesus, mais 2 pessoas diferentes, um homem importante, um cego mendigo. Eu quero destrinchar essas 2 histórias com vocês, nessa manhã, mostrando que nesses 3 homens, nesses 3 encontros, nós temos questões em comum, mas ao mesmo tempo que se tornam diferentes no que diz respeito à ênfase, e a gente tem questões relacionadas à paixão aqui. Primeiro, Jesus tem um encontro com um homem importante. Um homem importante que tem um anseio. O anseio deste homem é a eternidade. Bom mestre, o que é que eu preciso fazer para que eu tenha vida eterna? Esse homem, ele reflete aquilo que todo ser humano tem arraigado no seu coração. Todo ser humano tem no seu coração um anseio, um desejo pela eternidade, por ser eterno. Isso é assim, pois isso faz parte do ser humano. Parece estranho, mas o ser humano, ele não foi criado para que ele não fosse eterno. O ser humano foi criado para viver a eternidade, para desfrutar da eternidade, para viver eternamente. O ser humano foi criado por Deus para ser eterno. Viver a eternidade significa viver uma vida apaixonante. Deus criou a humanidade para viver de forma apaixonada, para viver num relacionamento pleno com Ele, para viver num relacionamento perfeito com a criação, para trabalhar de forma apaixonada, para desfrutar de um casamento apaixonado, para desfrutar de relações um com o outro de forma apaixonada, para desfrutar da relação com Deus de forma apaixonada. Este homem, esse ser humano, homem e mulher, foi criado por Deus para viver. Portanto, o ser humano foi criado para ser eterno. O que acontece quando a nossa atitude infeliz de rebelião, de pensarmos em algum momento de que poderíamos dar conta da nossa vida, de sermos autônomos, ou seja, de nós mesmos elaborarmos as nossas próprias leis individuais e vivermos a partir delas, o que isso faz é romper, é quebrar um laço eterno com a perfeição, mas não tira de nós, de nenhum ser humano, o anseio e o desejo pela eternidade. Esse homem, ele está chegando sozinho.
diante de Jesus. Esse homem, ele está chegando de forma autônoma diante de Jesus. Mas, na verdade, esse homem, que não precisa que ninguém o leve até Jesus, ele está cego. Porque, vendo fisicamente Jesus, ele reconhece Jesus apenas como um bom mestre. Ele é autônomo, ele não precisa de ninguém para ir até Jesus, ele está diante de Jesus, ele vê Jesus, mas ele não reconhece Jesus. Mas o anseio dele é pela eternidade. Bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para ser eterno, para viver eternamente? Diante do anseio desse homem, formulado por essa questão, por essa pergunta dirigida a Jesus, vem uma resposta de Jesus, uma reação de Jesus. Diante de um homem que anseia pela eternidade, mas que chega até Jesus de forma autônoma, sem enxergar de fato quem é Jesus, Jesus o ama, mas ele demonstra o seu amor de maneira confrontadora. Então, diante de um homem importante, que chega até Jesus com um anseio pela eternidade, Jesus percebe a situação, o ama, e ele o ama com um amor confrontador. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí tem essa troca, de palavras. Senhor, eu tenho obedecido a tudo isso, então está tudo certo. Estou tranquilo, eu só vim para comprovar. Eu sabia que já estava tudo certo. E aí Jesus o ama, e ele diz, então, falta ainda uma coisa. Vá, venda o que você tem, dê o que você tem aos pobres, e siga-me. E venha estar comigo. O que Jesus está convidando esse homem a fazer é, venha viver a eternidade. Venha ser eterno. O que Jesus faz aqui é demonstrar amor por aquele homem. O que Jesus está fazendo aqui é convidando aquele homem a inaugurar a vida que ele ansiava agora. É convidar aquele homem a desfrutar dessa vida eterna, já com ele, com Jesus. Mais do que vida com ele, o que Jesus está fazendo aqui é convidando aquele homem a desfrutar de uma vida apaixonante nele. Mas Jesus, ele percebeu que apesar de um anseio no coração daquele homem pela eternidade, a sua vida era vivida em função de coisas efêmeras. Um homem que deseja porque é eterno, vive pelo que é efêmero. Em outras palavras, Jesus sabia que, na verdade, o que fazia aquele homem viver, ou seja, a sua paixão, não era a eternidade. Não era a eternidade. Por isso, o que Jesus faz é colocar diante daquele homem exatamente o que ele pediu para Jesus: a eternidade. Mas que para isso ele precisava deixar as suas paixões autônomas para segui-lo. E assim desfrutar da eternidade. E Jesus faz isso porque ele o ama. Essa mesma narrativa é encontrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e eu separei o versículo 21 apenas, que no Evangelho de Marcos a gente tem esse detalhe que no Evangelho de Lucas nós não temos. O texto em Marcos 10, 21 diz, Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olhou para ele e o amou. E porque Jesus o amou, Jesus o confrontou. Porque Jesus o amou, Jesus precisou falar para ele, olha, eu sei o desejo que você tem no seu coração, porque eu sei do que ele se trata, mas não tem como você desfrutar desse desejo que você tem no seu coração, vivendo de forma autônoma. Porque não tem a ver com religião. Porque não tem a ver com você tentar cumprir a lei. Você não sabe diante de quem você está. Por isso Jesus o convida para segui-lo. Mas para segui-lo,
ele precisava deixar as suas paixões autônomas, as suas paixões frágeis. Jesus entendeu que no coração daquele homem existia sim um anseio pela eternidade, mas ele não estava entendendo bem o que era a eternidade. E Jesus então precisou o confrontar, amando, dizendo: olha, não tem como, porque a eternidade não tem a ver com isso sobre a qual a sua vida está sendo construída agora. Então faça o seguinte: eu te amo, eu quero que você viva a eternidade, vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, porque essa é a sua paixão. Abandone essa sua paixão e vem me seguir, que você vai começar a viver a vida eterna. É o que Jesus está falando para aquele homem. Um homem importante chega com uma pergunta: o que eu faço? Jesus, o amando, responde: realinha suas paixões. Diante da autonomia de um homem, Jesus reage com um convite à dependência nele. Diante da resposta de Jesus, nós conhecemos o que movia a vida daquele homem. O que era a sua paixão? A paixão do homem importante é si próprio. É a sua própria história. Existe um anseio à eternidade. Diante de um amor confrontador, esse homem, ele seguiu apaixonado por si mesmo. E ele então mostrou onde é que está o melhor do seu tempo, o melhor dos seus pensamentos, o melhor dos seus recursos, a sua vida. A sua vida, ela não está na eternidade. O homem que queria o que era eterno, mas era profundamente apaixonado pelo presente. Um homem que ansiava na cabeça dele pelo futuro, mas vivia em função do presente. Um homem com anseios eternos, mas com paixões efêmeras. Um homem que esperava pela eternidade, mas que apaixonado mesmo, ele estava pela sua própria história. A vida desse homem nos revela que paixões desalinhadas, inevitavelmente, conduz a um estilo de vida frio. Um homem que chega com anseio, tinha tudo para sair com uma vida apaixonada, mas ele volta para trás, frio. Como o texto termina, ouvindo isto, ele esfriou. Ele ficou triste. Por quê? Porque a sua paixão, apesar de um anseio pela eternidade, era a sua própria história. Pouco tempo depois, Jesus segue adiante e ele tem um novo encontro com um homem também, mas a Bíblia também não nos dá o nome desse homem, apenas diz que é um mendigo cego. Um homem com um anseio pela eternidade. Ao aproximar-se de Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo e disseram-lhe: é Jesus de Nazaré que está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem, o que ele está fazendo aqui é colocando para fora um mesmo anseio do encontro posterior que Jesus teve com um homem importante, mas com características diferentes. Diferentemente do homem do encontro passado, que tem como ir até Jesus, que consegue de maneira autônoma se achegar a Jesus, sem que ninguém precisasse auxiliá-lo. Este agora, ele não tem como ir até Jesus, ele não consegue ver quem é Jesus, mas apesar de não enxergar Jesus fisicamente, este é de fato o que está vendo. Porque dizem para ele assim: é Jesus de Nazaré que está passando, e ele fala: não é Jesus, filho de Davi. Fica quieto, para de gritar, é só um homem
de Nazaré. Não é. É Jesus. É aquele que pode me dar a vida eterna que está passando. É aquele sobre o qual a história está se desenhando. Eu não estou vendo fisicamente, mas eu sei quem Ele é. E eu não posso parar de gritar, porque eu anseio pela eternidade, porque a minha vida, eu não tenho nada. Histórias diferentes, encontros diferentes, posturas diferentes e também reações diferentes vindas de Jesus. Diante do anseio daquele homem importante que vem até Jesus sozinho, formula uma pergunta dirigida a Jesus, vem uma resposta de amor, mas um amor que confronta. Diante do anseio desse homem agora, desse mendigo cego, a reação de Jesus também consiste em demonstração de amor. Agora, diante de um homem sem nenhuma paixão própria, diante de um homem sem nenhuma perspectiva, diante de um homem convicto da sua posição na sociedade, ele era um mendigo, ele era cego, ele era desprezado, humilhado, ele era alguém que a sociedade olhava para ele e dizia, ele é pecador, por isso que ele é cego. Ou ele, ou alguém da casa dele, a história dele é desgraçada, por isso que ele está assim, por isso que ele vive assim. E esse homem, ele entende que ele é assim. É dessa forma que ele vê a sua história. Esse homem que tem como única postura de desespero, clamar pelas misericórdias daquele que ele mesmo sem ver, reconhece como o Senhor da história. E a este homem, Jesus, que também o ama, como amou o outro, responde o seu amor de outra maneira. Um homem que tem um anseio pela eternidade, está agora diante de um amor acolhedor. De um amor acolhedor. Jesus, no meio de toda aquela multidão, escutou aquele homem. Parou o que ele estava fazendo, ou o caminho que ele estava seguindo, e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Perceba, um consegue ir até Jesus, outro precisa que alguém o leve. Um enxerga Jesus, mas não o vê. Outro não enxerga Jesus, mas vê quem ele é. Jesus está diante desse homem agora. E diante desse homem, quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que quer que eu te faça? Senhor, eu só quero ver. Respondeu, Jesus lhe disse, então recupere a visão, a sua fé o curou. Um mendigo cego clama por dependência. Um mendigo cego que não faz nenhuma pergunta para Jesus, apenas clama. Um mendigo cego que não chega para Jesus com a sua autonomia, ele chega para Jesus com a sua total dependência. Também ansioso pela eternidade, também ansiando para que a sua história futura fosse diferente daquela que ele estava vivendo agora. É isso que está na cabeça desse homem. Jesus é quem faz a pergunta nesse encontro. Autônomos gostam de ter o controle. Autônomos gostam de conduzir a conversa. Já perceberam isso? Senhor, bom mestre, o que é que eu preciso fazer? Filho, o que é que você quer? Eu quero ver. Então, recupere a visão. A sua fé o curou. Será que esse mendigo tem alguma paixão? Porque agora o problema dele está resolvido. Será que agora, diante de paixões no seu coração,
agora ele vai correr atrás das suas paixões? Talvez esse mendigo pudesse querer, se eu enxergasse, eu então poderia trabalhar. Se eu enxergasse, então eu poderia ter uma família. Se eu enxergasse, eu poderia estar no templo, eu poderia me envolver com a religião. Se eu enxergar, eu vou deixar de ser alguém desprezado e vou passar a ser alguém enxergado, visto pela sociedade, então eu vou poder desfrutar das minhas paixões. Qual é, ou como segue esse mendigo cego, que tem um mesmo encontro, que tem um mesmo anseio, que também recebe do amor de Jesus? Esse mendigo, ele segue a sua vida, apaixonado pela eternidade. Ele anseia pela eternidade. A eternidade chega perto dele, e ele segue a vida, apaixonado pela eternidade. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Ele não tinha nada. E quando soube que Jesus estava por perto, ele não pensou duas vezes em gritar para que a sua eternidade fosse redimida. Era isso. Já que o seu presente estava destruído, já que a realidade da história dele era: sou cego, sou inútil, sou mendigo, desprezado, pecador, o que me resta agora é ter a minha eternidade em outra realidade. Jesus, filho de Davi, resolve a minha eternidade. O negócio agora já não adianta, eu já sou assim, a minha história é assim, sei lá, todo mundo falou que meu pai pecava, que minha mãe pecava, então eu devo ter nascido assim por conta disso. Mas, Senhor, resolve a minha eternidade. Aí Jesus chega para ele e pergunta: o que você quer? Eu quero ver. Então veja. E agora, como é que você vai continuar a sua vida? Ex-cego. Agora eu vou continuar minha vida apaixonado pela eternidade. Porque ele viu que a eternidade estava diante dele. Esse mendigo nos apresenta alguém que, diferentemente do outro homem, vivia uma vida fria, mas saiu cheio de paixão. Ele chegou ansiando e apaixonado pela eternidade. E o que aconteceu? Ele começou naquele momento a viver eternamente. Deixa eu fechar os slides e trazer tudo isso para as nossas vidas aqui. Nós já destrinchamos essas duas histórias de pessoas diferentes diante de Jesus. Não tem mais o que a gente projetar acerca dessas histórias, a não ser que a gente tenha um tempo agora de olharmos para o nosso coração, de olharmos para a nossa vida. Eu não sei se você está apaixonado ou frio, mas uma coisa é certa: todos nós que estamos aqui ansiamos pela eternidade. Todas as pessoas que existem na face da terra anseiam pela eternidade. Você tem percebido que a sua vida está fria? Você percebe que a sua vida está fria com relação a relacionamentos, com relação a trabalho, com relação à sua igreja, com relação à sua vida com Deus? Como vimos, frieza tem ligação direta com o distanciamento da eternidade. Não é anseio da eternidade. Todo ser humano anseia pela eternidade. Mas, à medida em que o ser humano se distancia da eternidade, ele começa a viver uma vida fria, mesmo tendo tudo. Nós vimos a história de um homem que tinha tudo, mas que saiu frio. Por quê? Porque vida apaixonante tem relação direta com vida eterna. Vida apaixonada tem relação direta com vida envolvida com o que é eterno. Mas, meu querido, minha querida, o céu, a eternidade, não é um lugar de autonomia.
O céu, a eternidade, é o retorno ao pleno e perfeito governo de um bom pai sobre seus filhos e filhas. Por isso ele está corrigindo as paixões desses homens, as nossas paixões aqui. O que é que tem feito o seu coração pulsar hoje que não seja a eternidade? Eu não estou perguntando sobre o seu anseio pela eternidade, porque todos nós temos. Mas quando nós saímos daqui, a nossa segunda-feira aponta para uma vida apaixonada em quê? Nosso dia a dia, a nossa vida aponta para uma vida apaixonada em quê? Porque não basta ansiarmos pela eternidade e vivermos paixões efêmeras. Não basta pedirmos pelo céu, mas vivemos no presente uma vida distante da eternidade. Por quê? Porque o Evangelho não diz respeito a uma vida eterna no quesito céu, mas a inauguração de uma vida eterna na cruz. Porque quando Jesus morre, o que morre é o homem do pecado. Quando Jesus ressuscita, e Ele ressuscitou, o que ressuscita é a vida eterna. E o apóstolo Paulo diz que, se nós estamos vivendo inseridos nessa perspectiva do Evangelho, a gente precisa entender que nós morremos com Cristo, nós fomos batizados na sua morte, para que nós vivêssemos a nossa vida à luz da eternidade. Agora. Mas eu volto com essa questão, sobre o que você tem vivido. Não basta um anseio pela eternidade, se as nossas paixões, elas não são eternas. Se o nosso dia a dia não é um dia a dia conectado, inserido nessa vida eterna que já existe, já é real, já está inaugurada. Por mais duro que seja, quando eu olho essas duas histórias, eu olho para a minha vida. Essa foi uma semana, assim, pesada nessa interação com Deus. Porque em muitos momentos, diante de Deus, eu falei, Deus, eu tenho coisa demais. Nós temos coisas demais. Nós temos conhecimento demais, nós temos autoestima demais, nós temos ego demais, nós temos orgulho demais, nós temos poder demais, nós temos riquezas demais, nós temos religiosidade demais e nós queremos experimentar a eternidade. Mas nós não experimentamos a eternidade até que ela se torne a nossa única paixão. Onde estão os cegos? Onde estão os desesperados por uma intervenção de Jesus Cristo? Onde estão esses que clamam, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, o Senhor é a minha única solução. Onde estão aqueles que não têm nada? E por não terem nada, deixam de enxergar a Jesus como apenas um bom mestre e passam a enxergá-lo como Senhor. Onde estão? Por que nós não gritamos desesperados? Por que a nossa vida não é uma vida desesperadamente apaixonada pela eternidade? Porque nós temos coisas demais para nos achegarmos diante de Jesus. Porque nós chegamos diante de Jesus e colocamos um monte de coisa na mesa para a nossa conversa com Ele. E o Evangelho é uma história real para aqueles que não têm nada. Para aqueles que não têm nada. Onde está o nosso desespero para que Jesus intervenha na nossa história? Não basta ansiarmos pela eternidade. Não basta. A Bíblia diz que o Pai, que Deus, não suporta os arrogantes. A Bíblia diz que a eternidade não é
um ambiente, um lugar para os arrogantes. Mas a Bíblia diz que Deus, o Pai, concede graça aos cegos, aos humildes, aos humilhados. Isso é interessante nesses dois encontros, porque por um lado, um homem que quer saber o que ele precisa fazer para receber a vida eterna, em outro momento, um homem desesperado por misericórdia. Por quê? Porque ele sabe, eu já não tenho nada. Eu não tenho nada para oferecer, o que eu posso fazer é clamar. Não basta ansiarmos pela eternidade, precisamos de paixões eternas. As suas paixões são eternas. Não basta ansiarmos pela eternidade, nós precisamos de paixões eternas. O que é que nós queremos com relação à vida eterna? Pense nisso. Eu preciso que você pense nisso. Quando você pensa em vida eterna, o que é que você está querendo com vida eterna? O que é que você anseia com vida eterna? Porventura, seria uma continuidade da boa vida autônoma que você tem hoje? É isso que você espera de vida eterna? Porque muitas vezes o que nós queremos de vida eterna é uma eternização da nossa autonomia. Se ansiamos pela eternidade dessa forma, então nós estamos ansiando pela nossa autonomia. Vida eterna, preste atenção nisso, não significa vida no céu. Vida eterna significa vida com Deus. Porque o que faz o céu ser o céu é a plenitude da presença de Deus, somado ao seu governo absoluto sobre a criação. Isso é o céu. Mesmos anseios, todos nós e toda a humanidade tem. A eternidade. Jesus, o Evangelho, reage a isso todo dia, da mesma maneira. Porque a paixão de Jesus é nos amar. Ele nos ama. Nós somos alvos do seu amor acolhedor naquela cruz. Mas nós também somos alvos do seu amor confrontador. Porque diante das nossas paixões, Jesus constantemente, sabendo do anseio do nosso coração, Ele chega para mim e para você e Ele fala o que é que você precisa abrir mão como paixão, para que de fato você usufrua da eternidade. Sabe por quê, irmãos? Nós olhamos, infelizmente, para a vida de uma maneira muito limitada. Quando o Evangelho é um convite para nós olharmos de fato para a vida de forma eterna. E olhando para a vida de forma limitada, nós saímos daqui e amanhã nós nos envolvemos com os nossos trabalhos, com os nossos problemas, com as nossas vitórias também. E aí o nosso coração começa a se apaixonar por esses negócios, mas a gente anseia pela eternidade. Mas eu sou apaixonado mesmo por isso aqui. Aí, quando a gente menos esperar, a eternidade vai invadir de novo o presente. E aí, quando a eternidade invadir de novo o presente, a gente vai ter muita gente que vai tentar se mostrar apaixonado pela eternidade. E Jesus vai dizer assim: mas você nunca viveu a vida eterna. Como assim? Porque a eternidade tinha a ver com aquele dia em que, diante de você, eu me revelei. Tinha a ver com aquele dia em que nós nos encontramos.
que nós conversamos, que o meu amor te atraiu, mas também te confrontou, e você recuou triste, porque você, por mais que anseie pela eternidade, quis viver com paixões do presente. Eu quero fechar essa série. E a minha oração ao longo de toda essa semana foi: Senhor, não deixa ninguém recuar triste. Por não estar disposto a abrir mão de paixões do presente. Talvez você tenha chegado aqui e a sua vida com relação a Jesus tem sido essa vida de um homem importante, que acha que o tempo todo pode estar diante dele e colocar um monte de coisa na mesa e dizer: Senhor, eu estou fazendo tudo isso aqui, então está tudo certo com relação à minha eternidade. A minha oração é para que você saia daqui nessa manhã como um cego, mendigo, que não tem nada. Porque a esses, Jesus chega e nos pergunta: filho, filha, o que é que você quer que eu te faça? E aí a gente passa a viver a nossa vida com os olhos na eternidade, ansiando por ela, mas apaixonado por ela e desfrutando de vida eterna hoje. Tem vida eterna hoje para o seu casamento. Tem vida eterna hoje para o seu trabalho. Tem vida eterna hoje para o seu relacionamento com os seus filhos. Tem vida eterna hoje para a maneira como você lida com o seu dinheiro. Tem vida eterna hoje para a maneira como você lida com a igreja. Mas essa vida eterna precisa ser o que nos faz levantar todo dia. Feche seus olhos, vamos orar. Temos vivido como um homem importante, mas nós podemos sair daqui como um mendigo que era cego e que experimentou a vida eterna no presente. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. A gente precisa parar de chamar Jesus de um bom mestre e deixá-lo ser Senhor da nossa história. Pare de chamar Jesus de um bom mestre. Submeta a sua vida a Ele como um Senhor da sua história. Essa é a única maneira da gente viver, mesmo em dias maus, uma vida apaixonante. Porque mesmo em dias maus, a eternidade já invadiu o presente. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Ah, Deus, quantas vezes eu estou diante do Senhor com as muitas coisas que eu tenho. Quantas vezes nós estamos diante do Senhor com o nosso conhecimento, com o nosso status, com o nosso dinheiro, até mesmo com as nossas atitudes moralmente corretas, mas cheios de religião. Nós ansiamos pela eternidade, mas as nossas paixões estão no presente. Espírito Santo de Deus, faz algo novo aqui nessa manhã, Senhor. Faz algo novo aqui no nosso coração, Senhor.
para trás. O Senhor passa o tempo todo diante de nós. Mas, Senhor, que não sejamos os que vão dar o passo para trás entristecidos, porque apesar de ansiarmos pela eternidade, o que nós queremos é eternizar a nossa autonomia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Faz algo novo, Senhor. Deus, reconecte corações com o seu coração, Senhor. Reconecte histórias que um dia foram apaixonadas pelo que o Senhor está realizando aqui com o seu coração, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo toda frieza, Deus. Em nome de Jesus, toda paixão enganosa, Senhor. Em nome de Jesus, faça algo novo, Deus. Faz algo novo, Deus, hoje. Deus, que amanhã o que nos faça levantar das nossas camas seja a paixão por vivermos a eternidade hoje, até que ela venha novamente. Casamentos à luz da eternidade, trabalho à luz da eternidade, Deus, relacionamentos à luz da eternidade, a forma como nós nos movemos na igreja à luz da eternidade, forma como nós nos relacionamos uns com os outros à luz da eternidade. Deus, apaixone o nosso coração pela eternidade, Senhor. Porque só assim, Deus, mesmo cego, mesmo desprezado, nós poderemos viver uma vida apaixonada. Porque paixão não tem a ver com ter, mas tem a ver com ser eterno, Deus. Quero isso, Pai, para a nossa igreja, eu quero isso para a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Quero que a gente cante a última canção. Eu também vou chamar o pessoal da música aqui.